Olá amigos da TV Caminho Livre, aqui do YouTube. Estamos de volta com mais um vídeo, dando sequência à discussão das doutrinas da graça. Já gravamos alguns vídeos falando sobre a depravação total. Fizemos um link, uma ponte entre a depravação total e a eleição da graça. Portanto, estamos discutindo o tema eleição da graça. Eleição da graça é incondicional. Ela não está condicionada a um suposto livre-arbítrio humano. Porque nós já vimos até aqui que livre-arbítrio não existe. Livre-arbítrio é um mito, é um pressuposto humano e que não existe. A Bíblia não dá condições para que nós creamos que exista um livre-arbítrio. Nós explicamos aqui que o livre-arbítrio seria, no entendimento da sua acepção, né? Analisando o seu sentido, a sua acepção, ele seria mais ou menos o quê? Um caminho só meu, uma alternativa só minha, algo que veio de mim, algo que só procede de mim, uma vontade neutra, uma vontade indiferente, só minha. Eu estudei alguns livros de um escritor chamado R.C. Sproul. Nesse livrinho aqui, Eleitos de Deus, ele explica muito bem essa questão do livre-arbítrio. E ele afirma que vontade de indiferença, ou vontade neutra, como queiram, ela não existe. Ele ilustra com um trecho do filme Alice no País das Maravilhas. Quantos assistiram ao filme poderão se lembrar do trecho em que Alice, seguindo seu caminho, em busca do seu objetivo, chega numa bifurcação. Ela se encontra ali numa bifurcação. E ela não sabe que caminho tomar, se o caminho da direita, se o caminho da esquerda. Ali próximo à bifurcação tem uma árvore onde se encontra o gato de botas. E ela aproveita e pergunta ao gato de botas que caminho ela deveria seguir. O gato lhe pergunta: para onde você quer ir? E ela diz: eu não sei. O gato então lhe responde: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, essa ilustração da questão da vontade indiferente, da vontade neutra, ela pode ser entendida com base nesse trecho do filme. Se ela não tinha uma predisposição para tomar o caminho da direita, nem uma predisposição a tomar o caminho da esquerda, como vontade indiferente, com a vontade neutra ou neutralizada, ela ficaria ali. Ela ficaria ali o resto de sua vida, entre uma bifurcação, entre dois caminhos. Porque a sua vontade era neutra, ela não estava predisposta a aceitar ou a seguir o caminho da direita, nem o caminho da esquerda. Assim seria o livre-arbítrio, seria uma vontade só minha, neutra em relação à vontade do bem, que é a vontade de Deus, e em relação à vontade do mal, que é a vontade do diabo. Eu teria a possibilidade de me ver indiferente a esses dois caminhos, o caminho de Deus e o caminho do diabo. Quando nós sabemos que isso não existe, essa neutralidade não existe, o próprio Cristo disse: quem comigo não ajunta espalha, quem não está comigo está contra mim. Não há vontade, não há uma vontade neutra, não existe vontade neutra. O seu arbítrio não é neutro. Ora ele está livre para Deus, ora ele está livre para o diabo. Ora ele está livre de Deus, ora ele está livre do diabo. Mas eu quero dizer que só há essa alternativa de estar livre para Deus para quem nasce de novo. Quem não nasce de novo no reino de Deus, segundo aquele diálogo que teve Jesus com Nicodemos em João 3, quem não nasce de novo não está livre para Deus, não tem condições de estar livre para Deus. Está livre de Deus.
não livre para Deus. E nós temos visto isso nesses últimos vídeos que nós gravamos. Analisamos a questão do novo nascimento, como é que ele se processa, quem é o responsável pelo novo nascimento, assim como não foi você que determinou seu pai e sua mãe para que você viesse ao mundo, não é você que determina a Deus para fazer com que você nasça no reino de Deus. Ou seja, não é o seu suposto livre-arbítrio que determina o seu nascimento no reino de Deus. É o próprio Deus que nos afirma isso. Olha, o vento sopra onde quer, o pneuma sopra onde quer. O pneuma de Deus, ele sopra onde ele quer, ele gera a vida espiritual em quem quer. Então é isso que nós estamos vendo. Nós não estamos analisando esses versículos porque nos vídeos anteriores nós fizemos isso. Então, como nós temos um outro assunto, uma outra etapa a cumprir, então nós estamos simplesmente fazendo uma espécie de preview, uma mini retrospectiva para que a gente possa chegar aonde nós queremos. Então, vimos que quando nascemos desse mundo estamos mortos para Deus, com a vontade escravizada para o diabo. Não há possibilidade de nós, por nós mesmos, buscarmos a Deus, desejarmos Deus, querermos Deus e sentirmos prazer nas coisas de Deus. Não há. Enquanto mortos para Deus, essa é a nossa condição. Então não há também, deste modo, como, através de um suposto livre-arbítrio, determinar o nosso novo nascimento no reino de Deus. O que tem que acontecer? O pneuma de Deus, o Espírito de Deus, ele tem que agir em nós, gerando vida espiritual. Só depois que o pneuma de Deus, o Espírito Santo de Deus, passa por nós, nos gera vida, nos chama a vida espiritual, é que nós vamos ouvir e entender, assimilar a palavra dele. Até que isso aconteça, nós não podemos dar um passo sequer em direção a Deus. Não temos condições naturais de fazer um movimento sequer em direção a Deus. É impossível isso. Portanto, o livre-arbítrio está caindo por terra. Desde que nós começamos o estudo, nós estamos vendo isso. E eu aprendi, dentro da Igreja Adventista, que o livre-arbítrio era o que determinava tudo. Que Deus respeitava o meu livre-arbítrio. Que Deus respeitava o livre-arbítrio das pessoas e por isso Ele não poderia salvar todos, porque muitos não iam querer. Mas o que acabava determinando a salvação de um e não de outro era o livre-arbítrio. E esse ensino é muito ensinado. Aliás, boa parte, a maioria das igrejas cristãs ao redor do mundo hoje ensinam isso como se isto fosse bíblico, como se essa doutrina, como se este pressuposto, o pressuposto do livre-arbítrio, fosse verdadeiramente bíblico. Eu encerrei as considerações do vídeo passado lendo um texto de Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso 48. É por ele que eu vou começar as minhas considerações de hoje. E Atos 13, 48 diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Paulo e Barnabé estavam pregando em Antioquia, e enquanto Paulo pregava, o Espírito Santo agia, de modo que os gentios, ouvindo a pregação de Paulo, a pregação inspirada de um servo de Deus, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, ou seja, estavam radiantes de alegria, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra de Deus está nos dando uma pista muito boa, está nos dando uma evidência muito boa a respeito da questão do crer, a respeito da questão da eleição da graça, que é, repito, incondicional. Não depende de livre-arbítrio, porque livre-arbítrio não existe. A palavra de Deus está nos dando aqui uma pista maravilhosa. Diante da pregação de Paulo, quantos creram? Quantos creram? Creram todos que estavam ali ouvindo a pregação de Paulo,
que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos estes que foram destinados para a vida eterna, quando Paulo lhes pregava, o Espírito Santo de Deus agia, gerando vida espiritual naquelas pessoas. As palavras de Paulo, enquanto eram pronunciadas, elas passavam por aqui nas orelhas, e as orelhas se tornavam ouvidos, de tal forma que a palavra de Deus através da boca de Paulo entrava e o Espírito Santo gerava vida espiritual nessas pessoas, que se tornaram crentes graças à ação do Espírito Santo nelas. E mais que isso, só creram e só receberam a atuação do Espírito Santo, possibilitando elas crerem, que isso foi outra coisa que nós vimos aqui, que se o Espírito não agir, ninguém crê. Só creram porque elas haviam sido anteriormente destinadas para crer. Olha o que o texto da palavra está dizendo. Creram porque foram destinadas para a vida eterna. Não creram para crer um pouquinho aqui, crer um pouquinho ali, andar um pouquinho e depois caírem ali no meio do caminho. Não, creram porque haviam sido destinadas para a vida eterna. Viram? O crer, então, nós estamos vendo que o crer não é algo humano, não é algo que nasce do meu suposto livre-arbítrio, é algo sobrenatural, é obra única e exclusiva do Espírito Santo de Deus em mim. Se eu creio, é porque o Espírito agiu em mim para que eu pudesse crer. E mais que isto, se o Espírito agiu em mim para que eu pudesse crer, é porque eu fui eleito para isto. Fui eleito por Deus para isto. Por isso a eleição é incondicional. Abram em Atos 18, 27. 18, 27. Ainda dentro dessa questão do crer. Nós estamos trabalhando isso já há uns 3 vídeos, né? Atos 18, 27. Finalzinho do verso 27. Diz assim. Segunda parte do verso 27. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Aqueles que mediante a graça haviam crido. Só se crê mediante a graça de Deus. Só se crê mediante a graça. E essa graça é que providencia a ação do Espírito Santo em nós, gerando vida espiritual, vivificando-nos para que nós possamos crer. O Espírito sopra onde quer. Deus é soberano na questão da nossa salvação. Deus é soberano. Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo. Abrindo um parêntese aqui agora, eu quero dizer a todas aquelas pessoas que estão me abordando, que são unitarianas, que eu sou trinitário. Mas eu respeito a crença delas. Respeito a forma como elas creem. Eu não vou discutir com essas pessoas, eu não vou procurar debater com essas pessoas. Não é essa a minha intenção aqui. A minha intenção aqui com a TV Caminho Livre, minha intenção e dos meus irmãos que estão comigo, é tratarmos apenas e tão somente do Evangelho, da salvação. Só isso. Esse é o único tema que nos interessa aqui. Por isso eu não vou ficar discutindo temas periféricos aqui na TV Caminho Livre. Temas que nós consideramos periféricos. O que seriam esses temas periféricos sob a nossa ótica? Seriam aqueles temas que não têm nenhuma importância para a salvação. Eles não são importantes para nos aproximar de Deus, para fazermos aproximar de Deus e entendermos ou não a nossa salvação.
Para nós, esses são os temas periféricos. Também nós não vamos discutir aqui na TV Caminho Livre o sexo dos anjos. Como eu sei que fazem alguns na televisão, especialmente um guru adventista que gosta de ficar discutindo o sexo dos anjos na televisão. Ah, será que a asa do anjo tem pena? Ah, será que o rabo do behemoth é grande? Ah, será que existiram dinossauros? Sabe, isso não nos interessa, nós não queremos saber disso. Nós não queremos perder tempo com isso. São assuntos interessantes? Podem ser para muita gente interessantes, podem produzir curiosidade, gerar curiosidade em muita gente, mas não é esse o nosso interesse aqui. Nosso interesse não é esse de ficar discutindo o sexo dos anjos, de ficar discutindo assuntos periféricos. Nós não temos tempo para isso. Nosso assunto aqui é evangelho. Evangelho. Deixei a igreja adventista do sétimo dia, porque a igreja adventista no sétimo dia não ensina o verdadeiro evangelho. E não ensina o verdadeiro evangelho porque não conhece o verdadeiro evangelho. O evangelho eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu afirmo aqui agora, com muito respeito àqueles que não creem como eu, que eu sou trinitário. Eu creio em Deus Pai, creio em Deus Filho e creio em Deus Espírito Santo. Já estudei esse assunto, já li demais sobre esse assunto, e só discuto esse assunto com alguém que quer entender o meu ponto de vista, que é um ponto de vista bíblico. Então eu não vou ficar discutindo isso aqui com unitarianos. Por quê? Nem eles irão me convencer e nem eu os convencerei. É por isso que eu não vou discutir. E por isso eu estou afirmando aqui com muito respeito. Porque alguns deles já entraram em contato comigo. E eu os respeito. Os respeito. Eu não vou discutir com eles, não vou brigar com eles. Não serão meus inimigos por conta disso. Eu já estive num grupo de mais ou menos uns 60 a 70 unitarianos, pregando uma vez para eles sobre este evangelho maravilhoso. Pude contribuir com o entendimento deles do verdadeiro evangelho. Eu sei que eu pude. Muitos ficaram maravilhados com o conhecimento do evangelho que eu pude semear entre eles, mesmo eles sendo unitarianos. Então, quer dizer, eu vou respeitá-los sempre, não vou procurar discutir com eles, não vou julgá-los. Aliás, eu não tenho condição moral de julgar absolutamente ninguém. Nós não estamos aqui para isso. Nosso telhado é de vidro. Se o nosso telhado é de vidro, então o negócio é o seguinte: um joga pedra no telhado do outro, não é? Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Foi isso que Jesus disse. Bom, voltando ao nosso tema, o crer é uma obra sobrenatural. Não é uma obra humana. Não é uma obra proveniente de um suposto livre-arbítrio humano. É isso que nós estamos vendo já nesses últimos vídeos. Vimos isso na questão da depravação total. Estamos vendo isso aqui no início da nossa discussão sobre a eleição da graça, que é um tema importantíssimo também. Na verdade, as 5 doutrinas fundamentais da graça, elas estão unidas umas às outras. Uma é consequência natural da outra. Elas não são como compartimentos estanques, né, que estão separados ou separadas umas das outras. Não, uma se liga à outra naturalmente. Uma carrega em si mesma a implicação da outra. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque isso nos dá a certeza de que as 5 doutrinas fundamentais da graça constituem o verdadeiro evangelho, que nos faz aproximar de Deus com toda a confiança, com toda a certeza, com toda a convicção da nossa salvação pela graça. Então vejam, creram na pregação de Paulo ali em Antioquia, os gentios, todos aqueles que estavam destinados para a vida eterna. Eles creram porque foram destinados para a vida eterna. E porque foram destinados para a vida eterna, creram. O crer é uma obra sobrenatural do Espírito Santo em nós. Jesus disse lá em São João 6, nós analisamos esse capítulo no vídeo passado, o seguinte: olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá. E Jesus disse em São João 6, não custa nada a gente ler de novo, já que são textos
maravilhosos, de um significado enorme para a eleição. Jesus disse: olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo esse que vê o Filho e nele crer tem a vida eterna. E esse crer é obra sobrenatural. Ao contrário do que afirmam os arminianos, especialmente os adventistas, o crer não é uma obra minha, ele não provém do meu suposto livre-arbítrio, é obra sobrenatural do Espírito Santo, e é isso que nós estamos vendo aqui, já há uns 4 vídeos nós estamos tratando sobre isso. Por isso é que a palavra diz: olha, quem vir o Filho e nele crer, já tem a vida eterna. E aí Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém é um pronome indefinido que nos remete para quê? Nenhuma pessoa pode ir a Jesus sem que o Pai a tenha enviado antes. É uma impossibilidade, está vendo? E onde entra o livre-arbítrio nessa questão? Livre-arbítrio, onde é que entra? Para onde é que está indo o livre-arbítrio com esses estudos que nós estamos fazendo aqui? Livre-arbítrio, esse pressuposto mitológico, vamos dizer assim, fantasioso, está indo pelo ralo. Está saindo ali pelo ralo, escorregando pelo ralo, se esfarelando. Então, o crer é algo sobrenatural. Auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, diz o Atos 18, 27. Só se pode crer mediante a graça de Deus, mediante a ação do Espírito Santo. Isso é obra sobrenatural. Quem não é alvo, quem não é objeto da ação sobrenatural de Deus, não crê, jamais crerá. E enquanto não crê, ele não deseja Deus, não deseja Cristo, não quer saber das coisas de Deus, não quer saber de nada relacionado a Deus, não tem prazer nas coisas de Deus. Esse que não crê não tem prazer nas coisas de Deus. Esse que não crê jamais desejará ir para o céu, ou paraíso, como queira. Jamais desejará ir. Jamais sentirá o desejo. Porque a Igreja Adventista, aqui no livro Questões sobre Doutrina, e nós vamos ver isso depois, atribui a nós reformados, ou calvinistas, como você quiser nos chamar, a ideia de que a eleição da graça é como se Deus estivesse agarrando todo mundo pelo pescoço, então arrastando todo mundo, né? Mesmo aqueles que não querem ir para o céu, arrastando eles para o céu na marra. Você vai porque eu quero que você vá. Não, mas eu não quero, não, mas você vai porque eu elegi você. Ora, meu Deus do céu, que desonestidade é essa? Isso é uma desonestidade enorme, tremenda. Deus não vai levar ninguém para o céu na marra, de forma arbitrária, totalitária, ditatorial. Então nós estamos explicando e mostrando para vocês na Bíblia como é que Deus processa o novo nascimento então. Ele age, vivifica, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, persuade-nos de que Ele, Jesus, veio para nos salvar. E aí nós passamos a ouvir, né, e entender a palavra, e cremos, porque Ele nos deu o dom da fé. Fé é dom, fé é presente de Deus, quero ver isso. Eu acabei de mostrar um texto para vocês aqui em Atos 18, 27, dizendo, olha, auxiliou muitos aqueles que haviam crido com o auxílio da graça. Auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Só creram na pregação de Paulo em Antioquia aqueles gentios que foram destinados para a vida eterna. Creram porque foram destinados para a vida eterna. Foram destinados para a vida eterna porque creram. Mas o crer é obra do Espírito Santo. Abra comigo Filipenses 1, 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Diz assim o texto: porque vos foi concedida. O que nos foi concedida? Qual foi a concessão de Deus?
Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Quer dizer que padecer por Cristo é uma graça. É uma graça. Mas assim como padecer por Cristo é fruto da graça, é proveniente da graça, crer nele também é concessão divina. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. A concessão, aliás, a fé, o crer, é uma concessão divina. Estamos mostrando isso aqui. Onde é que fica o livre-arbítrio? Vai fora. Escorrega pelo ralo. Se esfarela. Some. Evapora. O crer não é algo, não é obra minha, não é obra de nenhum ser humano. O crer é obra sobrenatural. E o crer, ele só se concretizará na vida de todos aqueles que foram eleitos, escolhidos para isso. É por isso que Jesus, em João, eu li esse versículo no vídeo passado, não custa nada ler de novo, é por isso que Jesus diz assim: olha, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João 15,16. No final do verso 19 ele diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Dele vos escolhi, ou seja, do mundo vos escolhi. Então, quem crerá? Quem crerá? Somente todos os que foram escolhidos por Deus. Todos os que foram escolhidos por Deus. Porque se não fosse assim, se não fosse a eleição de Deus, repito, uma coisa que eu já disse em vídeos passados, Deus não teria obrigação de salvar absolutamente ninguém, porque quando Ele criou o mundo perfeito, criou o ser humano perfeito, botou aqui nesse mundo, só deu uma ordem para que o ser humano cumprisse e vivesse eternamente aqui nesse mundo, de perfeição. Não coma daquela árvore, porque no dia que você comer você vai morrer. Comeram, passaram a morrer, foram condenados. Como representante, Adão como representante federal da raça, evidentemente, todos os que nascemos aqui nesse mundo, temos como nosso representante federal Adão, assumimos a sua culpa e a sua condenação. Nascemos em pecado e, portanto, fadados a morrer. E o que é pior, morrer eternamente. Então, quando Jesus veio, quando Jesus encarnou-se aqui, quando Jesus nasceu da Virgem Maria, tornou-se homem, habitou entre nós, Ele veio habitar no mundo condenado, já condenado, todo mundo condenado. Deus não era obrigado a salvar ninguém. Por isso é que muitos arminianos, especialmente os adventistas, vão dizer o seguinte: olha, esse negócio de eleição é um negócio completamente injusto, da forma como vocês creem. Completamente injusto. Por que Deus dá oportunidade para um, não dá oportunidade para outro? Como? Ele é Deus. E essa questão é uma questão tão eterna, né? Parece que os homens pensam igual em todos os lugares, em todas as épocas, que o próprio apóstolo Paulo foi confrontado com essa questão da injustiça de Deus. Vejam que está em Romanos 9, 14 em diante. Vamos ler. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Viram? Há injustiça da parte de Deus? Paulo fazendo uma pergunta retórica aqui, mas com base no quê? Com base naquilo que os seus ouvintes e leitores poderiam questionar, ouvindo a sua mensagem. E que mensagem que ele transmitiu antes aqui, que poderia levar os seus leitores e ouvintes a imaginar o seguinte: não, esse negócio está muito injusto. Será que é desse jeito mesmo? Não pode ser assim, porque se for assim, Deus é injusto. Não pode. Por que Deus escolhe um, não escolhe o outro? Isso é muita injustiça, não pode ser assim.
É os homens fazendo birra com a palavra de Deus, é os homens teimando com a palavra de Deus, é os homens teimando com a soberania de Deus e atribuindo a esta verdade injustiça. Não, se for assim, é muita injustiça da parte de Deus. Aí Paulo questiona aqui no verso 14 do Romanos 9, que diremos, pois há injustiça da parte de Deus? Ele responde, de modo nenhum. O que foi que provocou isso aqui? O que provocou isso aqui foi o que eu vou ler agora, aqui em Romanos 9. Ele diz assim, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isso aqui é importante, o que está aqui nos versos 6 e 7 de Romanos 9. Vimos lá em João que o poder de sermos feitos filhos de Deus não vem do sangue, ou seja, não é pelo fato de eu pertencer a uma tribo, uma das tribos dos filhos de Israel, que eu já estou salvo. Ah, eu pertenço à tribo de Benjamim, ah, eu pertenço à tribo de Issacar, ah, eu sou de Manassés, estou salvo, já tenho privilégio. Nada disso. Nada disso. Porque quando os judeus ouviram a pregação de Cristo, dos apóstolos e consequentemente agora de Paulo, eles pensaram, então quer dizer que as promessas de Deus em relação ao nosso povo falhou? Aí Paulo está rebatendo isso. Não, gente, não falhou. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por que não falhou? Porque vocês não entendem, nem todos os que são consanguineamente, abrindo um parênteses aqui, de Israel, são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a sua descendência. Não foi em Ismael. Ismael era o filho primogênito de Abraão. Isaque era o segundo filho. Mas por conta da eleição, da graça do Senhor, Ismael, que era o primogênito, fora deixado de lado, e a bênção agora está sobre Isaque, que é o filho da promessa, que nasceu da graça, da intervenção de Deus na vida de Abraão e Sara. Porque se Deus não intervém de um modo especial na vida de Abraão e Sara, Sara não teria condições de dar o filho com 100 anos de idade. Meu Deus do céu, olha a alegoria do novo nascimento aí. Então em Isaque será chamada a sua descendência. Verso 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, ou seja, não é porque ele pertence à tribo de Manassés, tribo de não sei de quem, Benjamim, é que eles são de fato israelitas. Mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Olha, todos estes que vieram da promessa de Deus pela fé, que acreditaram na promessa de Deus, que creram que Deus iria enviar um Messias para pagar todo o preço da nossa culpa, toda a nossa condenação. Esses são os verdadeiros israelitas, filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Está vendo? É isso aqui. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Isso aqui é interessante, ó. Verso 11 em diante. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Os teólogos da igreja adventista, estou falando da igreja adventista porque foi a igreja a qual eu pertenci. Então vou citar sempre que possível a igreja adventista do sétimo dia. Porque é a igreja que eu conheci. Conheci a teologia da igreja adventista, não como seminarista, mas como estudioso, como pregador que fui, como obreiro bíblico que fui, como missionário voluntário que fui desta igreja. Os teólogos da igreja adventista, e eu pessoalmente conheço muitos deles, eles deveriam ser artistas de circo. Por que eu digo isso? Porque o malabarismo que eles fazem
com a palavra de Deus, especialmente aqui nesse trechinho que eu acabei de ler, é impressionante. Qualquer pessoa que não tenha conhecimento bíblico, até mesmo aquelas que tenham um certo conhecimento bíblico, aquelas pessoas que já têm uma certa experiência com a Bíblia, um contato com a Bíblia, caem num malabarismo que os teólogos adventistas fazem em torno disso aqui. As desculpas são enormes para poder livrar a cara do livre-arbítrio aqui. Deus, através dos seus apóstolos, dos seus discípulos, dos seus profetas, vem e diz uma coisa, e vem afirmando isso desde o Gênesis, e vai até o Apocalipse afirmando uma coisa. Aí vem os teólogos da igreja adventista e torcem tudo a seu bel prazer. O malabarismo que eles fazem com a palavra de Deus é algo impressionante. Deveriam ser malabaristas de circo, ao invés de ser teólogos. As diatribes que eles aprontam com a palavra de Deus são fantásticas. As confusões, os argumentos rasos. O texto está falando, ainda não eram gêmeos nascidos, falando aqui de Esaú e Jacó, nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela quem? A Rebeca, mãe dos dois, olha, o mais velho será servo do mais moço. E a Bíblia diz o seguinte, afirmação de Deus, soberana de Deus, amei Jacó, me aborreci de Esaú. A Bíblia afirma, com base na soberania de Deus, uma escolha soberana de Deus. Deus fez uma escolha. Assim como aconteceu no caso de Abraão, que desconsiderou seu filho primogênito. Quem era o primogênito de Abraão? Ismael. Deus, então, separou quem? O segundo filho dele, Isaque. E, obviamente, segundo a promessa através de Isaque, fez de Isaque o primogênito espiritual. Não natural, mas espiritual. Isso também, há um sentido nisso, gente. Há uma verdade embutida nisso. Vocês vão ver. Da mesma forma, com os filhos de Rebeca. Deus deixou Esaú, o primogênito, de lado e escolheu o segundo filho, Jacó. Sabemos que Jacó, usurpou, roubou o direito de primogenitura de Esaú. Nós sabemos, nós conhecemos a história, não vamos nos deter nisso aqui. Justamente por conta da profecia que Deus deu à mãe. O mais velho será servo do mais moço. E aí, naquele afã de querer ajudar Deus, toda vez que o ser humano cai na besteira de querer ajudar Deus a cumprir a sua palavra, acontece algo ruim. Mas toda vez. Não deu outra, né? Jacó usurpou o direito de primogenitura de Esaú, mentiu, surrupiou, foi perseguido pelo irmão mais velho durante muito tempo, sofreu com isso, né? Teve que sair, largar a família. Mas providencialmente, Deus estava por trás de tudo isso. Providencialmente, Deus estava por trás de tudo isso. E Deus escolheu Esaú em detrimento, Deus escolheu, Jacó em detrimento de Esaú, com base na sua soberana vontade, porque ele elegeu Jacó para ser o primogênito espiritual, vamos dizer assim, da linhagem ali de Isaac. Ele escolheu Jacó para ser o primogênito espiritual. E não foi com base naquilo que os dois fariam, porque essa é a desculpa dos arminianos, especialmente dos adventistas do sétimo dia, quando dizem, não,
Deus elege sim, mas ele elege aqueles que ele vê, aqueles que ele sabe que irão aceitá-lo. Então Deus só elege por conta da sua presciência, ele tem presciência, ele vê as coisas, ele vê o fim desde o princípio, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Então, vendo aqueles que irão aceitá-lo, então ele vai lá e trabalha com esses. Esse é o entendimento arminiano, especialmente adventista. Eu vou mostrar isso para vocês aqui nesse livro. Ó. Não agora, porque eu estou tratando exclusivamente da eleição da graça. E quando eu terminar de explanar, de discutir as doutrinas da graça aqui, nós vamos entrar aqui para discutir nesse livro, especialmente 2 capítulos que tratam do juízo investigativo. É a doutrina exclusiva adventista do sétimo dia. E nós vamos tratar dessa doutrina aqui, nós vamos considerá-la aqui e vamos analisar algumas afirmações que estão neste livro aqui, especialmente em 2 capítulos. E nós vamos ver isso que eu estou afirmando para vocês aqui agora. Não, Deus elege com base na onisciência dele, ou presciência dele. Ele vê aqueles que irão aceitá-lo, então ele vai trabalhar com esses aí. Ou seja, Deus, então, quer dizer que Deus não tem, segundo o entendimento arminiano, a autoridade, a autonomia como Deus que ele é, o Rei, o Senhor da glória, a majestade do universo, o Senhor dos senhores. Ele não tem, então, a autonomia, a autoridade para poder escolher quem ele quer. Seria injusto, então? Não, porque se fosse assim, seria muita injustiça. Deus escolher um, Deus dá oportunidade para um, não dá oportunidade para outro. Essa palavra é muito usada dentro da teologia adventista do sétimo dia. Oportunidade. Se Deus não der oportunidade para todo mundo, do mesmo jeito, ele é injusto. Como eles sabem que Deus não é injusto, então eles vão atribuir essa injustiça a quê? À teologia reformada, ao entendimento do evangelho reformado. Vão atribuir isso, vão atribuir essa injustiça a este entendimento. Entendimento que eu estou passando para vocês aqui agora, do evangelho reformado. A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. A injustiça em Deus ter escolhido Jacó ao invés de Esaú, não com base nas obras deles, é o que a palavra está falando. Por que então Deus não considerou? O que a palavra está falando, Deus não considerou as obras deles, que eles iriam realizar. Deus sabia o que Esaú ia fazer, sabia o que Jacó faria, e mesmo assim relatou na sua palavra através de Paulo o seguinte: olha, não foi por conta disso, não foi por conta do que eles fariam, não foi por conta da minha presciência, da minha onisciência, não foi porque eu sou Deus, eu resolvi, determinei a amar Jacó, eu amei Jacó e me aborreci de Esaú, eu sou Deus. Não há injustiça nisso, eu tenho autoridade para fazer isso. Olha, estou indo cobrando aqui agora, né? Deus é Deus, ele tem autoridade para fazer isso. E o seu senso de justiça, põe uma coisa na sua cabeça: o seu senso de justiça, em hipótese alguma, ele é mais aguçado, ele é mais fiel, honesto e sincero, mais correto do que o de Deus. Para com isso, para de fazer birra com a palavra de Deus, diante da palavra de Deus. Teologia adventista, os teólogos da igreja adventista parecem aqueles meninos birrentos. Não, se não for assim, eu não quero. A injustiça da parte de Deus em ter escolhido Jacó em detrimento de Esaú, de modo nenhum. Romanos 9,14, de modo nenhum. De modo nenhum. Deus fez isso, como diz aqui o verso 11, para que o propósito dele, veja, propósito dele, vontade exclusiva de Deus quanto à eleição, fizesse o quê? Esse propósito quanto à eleição fizesse o quê? Verso 11. Prevalecesse. Meu Deus, será que é tão difícil enxergar isso?
em nome de uma denominação cuja teologia é confusa, corrupta, mentirosa, desonesta, uma verdadeira colcha de retalhos. Eu vou deixar a palavra de Deus de lado para defender uma denominação como esta, que nasceu de um movimento profético espúrio, que afirma ser a igreja da profecia. Aí quando a gente vai lá na profecia, a gente vai estudar a profecia com uma exegese honesta, autorizada, fazendo uma hermenêutica com base numa exegese autorizada, honesta, utilizando-se de uma crítica textual, cuja acurácia é irrefutável, inquestionável, e diante disso a gente descobre o seguinte: meu Deus do céu, alguma coisa está errada com essa afirmação da igreja adventista de ser a igreja da profecia, porque aqui na profecia nada autoriza ela a afirmar isso. Então, nós vamos ver isso agora na frente, depois que eu terminar de discutir aqui as doutrinas da graça de Deus. Vocês vão ver como isso é verdade. Eu não saí da igreja adventista porque eu planejei, porque eu quis, não. Não foi. Então vejam, continuando aqui dentro da eleição, o propósito quanto à eleição da graça tem que prevalecer. Tem que prevalecer porque Calvino quer, porque Calvino quis, porque John Owen quis, Jonathan Edwards quis, porque George Whitefield quis, porque Agostinho quis, porque Tomás de Aquino quis, porque Anselmo de Cantuária quis, porque John Knox quis. Claro que não. Porque Lutero quis. Claro que não. Óbvio que não. O propósito da doutrina da eleição da graça tem que prevalecer, não é por conta de nenhum teólogo, não é por conta de nenhuma igreja, é por conta da palavra de Deus, da soberania de Deus. Não adianta você ficar arrotando que crê na soberania de Deus, e quando a palavra te confronta, aí você procura vários subterfúgios, como os teólogos da igreja adventista fazem. Não, isso aqui é um idiomatismo hebraico. Isso aqui é uma expressão idiomática da época, assim como as nossas gírias hoje aqui. Isso aqui não é bem assim, não. Não, isso aqui é o seguinte: isso aqui é a eleição de uma nação. Não está falando de eleição de indivíduos. Ah, não. Está falando, a questão aqui é plural, é coletiva, não é individual. Aí eu perguntaria o seguinte: nação é formada por quem mesmo? Um povo é constituído por quem? Estou esperando a resposta. Seria por macacos? Ou por pessoas? Por indivíduos? Parem com isso, parem de fazer birra com a palavra de Deus, teólogos adventistas. Parem com essa birra. Paulo diz aqui, olha: que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Olha, de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Está falando isso aqui de modo individual. As obras aqui de Esaú e de Jacó foram colocadas em questão, obras de cada um, como indivíduos, não como povos, não como Edom e não como Israel. Está falando como indivíduos aqui, indivíduos. E mesmo que estivesse tratando como povos, povos são constituídos por quem? Não são por indivíduos? Claro que sim. Verso 16: assim, pois, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de quem quer, porque se Deus deixasse depender de quem quer, ninguém queria. Deus veio a um mundo condenado com a culpa e condenação de Adão, gente morta para ele, para Deus, gente que não quer nada com ele, gente cuja vontade está escravizada pelo diabo, gente que não se agrada da sua lei, gente que não pode agradar a lei de Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 8. Ou seja, se Deus deixa por conta do ser humano caído, corrompido e morto espiritualmente decidir, eles nunca decidiriam por ele.
Se Deus deixa por conta do ser humano e o seu suposto livre-arbítrio, ninguém seria salvo. É isso que nós temos que afirmar aqui. O livre-arbítrio é uma doutrina demoníaca, é do diabo essa doutrina, porque se Deus deixa a salvação por conta do livre-arbítrio de cada um, sabe quantos seriam salvos, gente? Nenhum seria salvo, ninguém seria salvo. Livre-arbítrio é uma invenção do diabo. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei. Isso aqui não é individual? Isso aqui não é individual? Não depende de quem quer, nem de quem corre. Isso aqui não é individual? Para isso levantei Faraó. Não é individual? Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus levantou Faraó com esse propósito. E você vai dizer que Deus é injusto por isso? Você vai dizer? Quando foi que Faraó manifestou o sincero desejo de pertencer ao povo de Deus, de se aliar ao plano da redenção, ao pacto da graça, à aliança de Deus com o seu povo? Quando foi? Então, se Deus levantou Faraó com esse propósito, o que você tem que fazer? Isso parece injusto. Claro que não, você tem que dar amém. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Isso aqui é individual também. Ele tem misericórdia de quem ele quer, endurece a quem lhe apraz. E como disse Jesus em João 5,21, né? Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim o Filho vivifica aqueles a quem quer. 5,21. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Não adianta você fazer birra com a palavra de Deus, não. Eu vou terminar de analisar mais um aspecto da eleição da graça, confrontando ela com o livre-arbítrio, no próximo vídeo. Então, nos próximos vídeos, estaremos abordando ainda a questão da eleição da graça. Logo em seguida, vamos analisar mais 3 doutrinas, que é depravação total, graça, a eleição incondicional, expiação limitada. Outra doutrina importantíssima essa. De certo modo, nós já estamos tratando dela aqui, né? Quando se fala da eleição incondicional, em alguns aspectos a gente já trata da expiação limitada. E nós vamos entender o que é essa doutrina. E vocês vão ver como ela é importante. É outra doutrina que os arminianos, especialmente os adventistas, atribuem injustiça, ser uma doutrina injusta. Por conta do quê? Por conta do famigerado livre-arbítrio. Na verdade, todas as 5 doutrinas da graça, sustentadas pela teologia reformada, são injustas para os arminianos e especialmente para os adventistas. Todas elas são injustas. Mas nós estamos vendo que é palavra de Deus. É palavra de Deus, é evangelho. Evangelho puro, verdadeiro, simples, porém profundo, que nos remete para a soberania de Deus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Em nome de Jesus, amém.